Nasceu João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, mas ficou conhecido como Procópio Ferreira. O dramaturgo, diretor e ator foi considerado um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Em 62 anos de carreira, Procópio interpretou mais de 500 personagens em 427 peças. No programa de hoje, eu converso com o jornalista e sociólogo Ismael Zagueto, que acaba de lançar o livro Chá com Procópio Ferreira, obra que homenageia o diretor, dramaturgo e ator. Tudo bom, Ismael? Seja bem-vindo ao programa Culto Circuito. Ismael, fala um pouquinho desse encontro de 64 com o dramaturgo Procópio Ferreira. Foi um encontro muito interessante. Eu fui designado pela editoria de cidade do Diário Mercantil, onde eu trabalhava. Do Instituto Jornal, Diário Mercantil. Diário Mercantil. Eu passei uma vida de jornalista dentro dos Diários Associados, mais de 30 anos. Cheguei, onde eu entrei como repórter de setor, e cheguei a editor-geral. Fui editor-geral do Diário Mercantil e editor-geral do Diário da Tarde. Diário Mercantil, jornal, digamos assim, mais conservador, teoricamente um matutino. Eu digo teoricamente porque depois os vespertinos aí passaram a circular de manhã. É verdade. Né? E o Diário da Tarde circulava à tarde. Então eu fui designado a fazer essa entrevista com Procópio Ferreira, maio de 1964. Isso ficou aquela sensação, aquela impressão que Procópio Ferreira me passou. Ele era um homem muito generoso, mas aparentemente parecia um cara bravo, né? Aquele jeitão dele. Eu não sei se é porque eu havia assistido na época um filme que ele era o vilão da história, o comprador de fazendas. No qual ele participava, né? Exatamente. Mas qual foi o motivo que propiciou esse encontro entre você e o Procópio Ferreira? Pois é, foi exatamente a necessidade de fazer uma entrevista para o Diário Mercantil. Uma matéria jornalística. Matéria jornalística. E daí gerou então um chá com o Procópio Ferreira. Então nós tivemos uma conversa muito longa, num tempo que as pessoas não tinham pressa, né? Hoje tudo é marcado em cima do relógio, é corrido, táxi, compromissos, não é? Compromisso. Aquele tempo era um tempo tranquilo, né? As pessoas não corriam tanto, Eduardo. A vida era mais tranquila naquela época. Mais tranquilo. Procópio Ferreira iria se apresentar à noite no cinema Central, no Teatro Central, e durante a tarde me deu essa entrevista numa sala do Cinema Popular, que era não muito distante da redação do Diário Mercantil. O Diário Mercantil era na Avenida Rio Branco, 1906, onde tem ali um banco hoje, quase na esquina. Em frente ao Cinema Excelsior, né? Em frente ao Cinema Excelsior, exatamente. Ali eu só atravessei a rua, entrei naquela ruinha que sai exatamente em frente onde tinha o Cinema Popular, onde hoje é um grande estacionamento, ali tinha o Cinema Popular. E eu fiz essa entrevista num lugar historicamente muito valioso para Juiz de Fora, que era a sala do João Carriço, cuja família era proprietária do Cinema Popular. E foi exatamente na sala do João Carriço que eu fiz essa entrevista com Procópio Ferreira. Pois bem, em 2009 você lançou Machado Sobrinho, O Guerreiro da Utopia. Né? E um ano passado você lançou duas obras, né? Que é o Itamar e o Bando de Sonhadores, né? Que nós temos aqui, e esse mais recente, que é o Chá com Procópio Ferreira. Dessas suas obras literárias, qual te deu mais prazer em escrever, uma vez que você se trata o tempo todo de Juiz de Fora? Pois foram, Eduardo, foram experiências diferentes. Seria difícil eu eleger uma que é aquela que mais me agradou, o que eu gosto mais, porque foram experiências diferentes. É curioso que quando eu escrevi Itamar e o Bando de Sonhadores, nós lançamos em março de 2012, o Procópio já estava pronto, só não tinha editado ainda. Eu tive que escrever esses contos aqui em 2011 para concorrer à Lei Murilo Mendes, que é exatamente de 2011.
E eu ainda não tinha lançado esse livro quando eu parei com a edição dele para cuidar do Itamar e o Bando dos Sonhadores. O Itamar faleceu. Teve que interromper o trabalho do Exatamente, já estava pronto, boneca pronta, só faltava a edição. Eu tive que concluir a boneca para poder participar da lei. Participei da lei e fui contemplado, acho que até por isso eu acredito que o livro tem alguma qualidade, porque foram 279 projetos que concorreram naquele momento, 15 foram aprovados, entre esses 15, exatamente o Chacon Procópio Ferreira. Mas vamos voltar aqui ao assunto do Chacon Procópio Ferreira. Você realiza aqui em sua obra 15 contos. 15 contos. Qual a relação dos contos com Procópio Ferreira? Pois é, a relação, eu diria, assim, uma relação direta, eu diria nenhuma, a não ser uma reverência a alguém que criou tanto como Procópio Ferreira. Mas o título é uma reverência, é uma homenagem a esse grande dramaturgo do nosso processo de criação. Mas não há nenhuma influência do Procópio diretamente em nenhum dos contos. As histórias foram concebidas em momentos diferentes e não tem nada a ver com o Procópio Ferreira. Tem alguma relação com o dramaturgo, né, com a obra dramatúrgica de Procópio Ferreira? Procópio Ferreira. Não tem nenhuma relação, a não ser a inspiração de conversar, ter o privilégio de conversar com uma pessoa que foi tão importante para o nosso processo de criação. Ainda diria mais, Eduardo, eu me senti naquele momento assim, um pouco até acuado. Você imagina um repórter moço, era novinho, tá vendo, o Eduardo aqui? Eu era um cara até bonito, você sabe, olha. Eu estou sendo muito pretencioso, hein? De jeito algum. Mas imagina, eu moço, ainda quase que um foca em jornal, tendo do outro lado da mesa um cara da estatura do Procópio Ferreira, né? Mas eu acho até que Procópio Ferreira percebeu essa minha tensão, porque ele caminhou as coisas de uma forma tal que me deixou assim muito à vontade. Me lembro que eu estava aqui numa mesa e a uns 3 ou 4 metros de nós estava o fotógrafo Jorge Cury, que é o autor dessa fotografia, e que me deu muita alegria do lançamento do livro de ter estado presente. Então Jorge Cury foi a testemunha viva daquele encontro. Então aquele encontro é reverenciado apenas como uma homenagem a Procópio Ferreira, mas não há nenhuma, digamos assim, influência dele sobre as histórias. As histórias, como eu disse, foram concebidas em outros momentos, outros tempos. As histórias. Cada conto retrata a cidade de Juiz de Fora, as histórias se passam em Juiz de Fora. Episodicamente, ela tem Juiz de Fora como local. Como cenário. Como cenário. A geografia urbana de Juiz de Fora está presente em boa parte dos contos. Então, eu diria que a relação dos contos com Procópio Ferreira, ela se limitou a essa oportunidade do autor dos contos ter tido a oportunidade, ter tido o privilégio, né, a honra de conversar durante 3 ou 4 horas, por uma entrevista muito longa. Volto a lembrar, tempo que as pessoas não tinham pressa, não corriam tanto, com Procópio Ferreira. Mas foi uma experiência muito agradável. Como você analisaria hoje o trabalho do Procópio Ferreira, ele como dramaturgo, como escritor, diretor e ator de cinema? Eu diria com uma importância muito plural na nossa vida dramatúrgica, sabe?
Procópio Ferreira, a exemplo da própria filha, Bibi Ferreira, deixou assim um rastro luminoso a espargir muita cultura, muita inspiração ao ato de criar, exatamente porque ele foi um grande criador, no momento em que o teatro era a nossa grande forma de se expressar. Né? Um tempo sem televisão, né? A televisão estava começando a tomar formas, né? A nossa televisão no Brasil é de 1950. Para nós entendermos um pouco melhor sobre o dramaturgo Procópio Ferreira, é possível hoje ainda nós encontrarmos traços da obra de Procópio Ferreira na nossa televisão brasileira? Eu acho que sim. Sempre que você encontra... Nós temos figuras marcantes na nossa dramaturgia e sempre que você se encontra, se depara com uma pessoa que cria muito, que pensa muito, vamos ligar uma pessoa que cria muito, pensa muito, que é ator, que dirige, aqui a gente fora o nosso queridíssimo Zé Luiz Ribeiro, nosso Zé Lu, né, do grupo de divulgação, que por sinal estava começando a caminhar nessa época, a divulgação é de um pouco depois, mas está bem por aquele momento. Então, arrematando a sua indagação, então sempre que você se depara com alguém que cria muito, que é um bom ator, que é um bom diretor e que, sobretudo, cria, eu acho que você tem ali um rastilho, tem ali um ligeiro perfume da passagem. Então podemos considerar que a obra dele está presente ainda no teatro brasileiro. Sempre que sim. Vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós voltamos com o Culto Circuito para conhecermos mais um pouco do Chá com Procópio Ferreira. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. E hoje nós conversamos com o sociólogo e jornalista Ismael Zagueto, que acaba de lançar Chá com Procópio Ferreira. Ismael, conta pra gente por que você definiu trabalhar nessa obra, nesse encontro que você teve com o Procópio Ferreira, transformar 15 contos em 15 histórias locais. Pois é, eu havia trabalhado as minhas duas primeiras realizações no campo da literatura, foram no memorialismo municipal, né? Machado Sobrinho, Guerreiro da Utopia, e Itamar e o Bando de Sonhadores. Eu tinha muita vontade de trabalhar com ficção, pelo menos fazer uma experiência. E já tinha pelo menos 1 ou 2 contos, eu havia mostrado lá em reuniões da Academia de Letras, e os colegas, muito generosos, acharam interessantes esses contos que eu apresentei lá de forma oral. E aí vieram aquelas sugestões de amigos para transformar aqueles contos em publicados, né? Mas eram apenas 2 até então. Então, mãos à obra, mãos no computador, cabeça para funcionar, mão no teclado, e fomos trabalhando nisso aí sim, aí veio uma influência muito grande da minha longa estadia, digamos assim, dentro de uma redação de jornal, dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula é um cenário que você tem pessoas de matizes tão diferentes, te inspiram a muita coisa. Então, essa convivência com turmas renovadas de alunos, mais aquele tempo todo de redação de jornal, tudo Quer dizer, isso... a experiência começou dentro da redação do jornal para poder chegar a concluir
esses 15 contos. Então, de um modo geral, você tem sempre influências, o Eduardo, que você nem imagina que aquilo te influenciou tanto, mas ficou registrado lá, né? Nesse computador fabuloso que é o nosso cérebro, que é a nossa memória, e isso foi ganhando forma, né? Me perguntam muito sobre de que tratam as nossas histórias. Então eu lembro sempre que, de modo geral, são questões humanas, são aventuras humanas, são histórias, sobretudo de redenção. Né? Nós vivemos em busca de redenção. O ser humano, ele quer se redimir sempre. É verdade. Mas vamos voltar ao nosso livro aqui, Ismael. Você, nos 15 contos, você escreveu Chá com Procópio Ferreira, que leva o título da obra, da realidade brutal à ficção, que é onde você trabalha. Aí é a mudança do jornalista para a ficção. Né? Há muita diferença. Né? Você, como jornalista experiente, a diferença entre a realidade, que é o trabalho documental, e também a ficção. Qual a diferença entre os dois? Pois a diferença, meu amigo Eduardo, é você romper os limites, né? Os limites do que é verossímil. A ficção te dá essa oportunidade. Há poucos dias teve em Juiz de Fora a jornalista e escritora Carola Saavedra. Eu tive com ela pessoalmente lá na livraria, A Terceira Margem. Fiz exatamente essa pergunta a ela. Ela que é autora de um livro que obteve assim um sucesso muito grande, Flores Azuis, um romance, com o qual ela ganhou o Prêmio Cidade de São Paulo, foi indicada ao Jabuti. E ela falou uma coisa curiosa comigo, ela falou: Ismael, a diferença entre o jornalismo tradicional, convencional, como nós o conhecemos, da ficção, é você romper, é o ponto de mistério que você, como jornalista, você não rompe, você fica preso dentro do fato. Né? Ismael, desses 15 contos, qual o seu predileto? O predileto é o Cavalo Amarelo, sabe? O Cavalo Amarelo. Tá, que é o último conto da obra. O que retrata o Cavalo Amarelo? O Cavalo Amarelo, ele conta a história de uma mulher fabulosa, Dona Custódia, sabe? Eu sou apaixonado por ela. Quando você cria um personagem e dá vida a ela, ela tem qualidades tais que você tem que mantê-la dentro de um certo limite. E ela é uma criatura que ela acaba tendo um dia, ela acaba conversando com o cavalo. Ela conhece o cavalo de forma... talvez o conto mais longo aí, o cavalo é um cavalo mágico, sabe? Mas que ninguém sabia. E o cavalo diz para ela que fala. Ela quase morreu de susto. O cavalo tinha qualidades assim, incríveis. Habilidade. Só ela que conversava com o cavalo. Ninguém sabia que o cavalo falava. Ela sabia que o cavalo falava. E o cavalo só conversava com ela. Era um personagem imaginário, né? Então ele me agrada muito. Vamos voltar agora do trabalho memorialista, como você mesmo disse no primeiro bloco lá. Você também, o ano passado, também se lançou Itamar e o Bando de Sonhadores. É muito difícil escrever sobre o estadista Itamar Franco? Não foi difícil, não. Foi assim, extremamente prazeroso. Quando da morte do Itamar, exatamente. Eu falei, gente, está na hora de eu colocar para fora as lembranças, porque a vontade de fazer esse livro, Itamar e o Bando de Sonhadores, é um desejo que me acompanha há uns 10 anos. Eduardo. Por que o nome Itamar e o Bando de Sonhadores? Quem são esses sonhadores? Esses sonhadores são pessoas fascinantes. São as pessoas que o Itamar levou com ele para a prefeitura. O Itamar foi um cara que mudou de fora.
Ele transformou a cidade. Transformou a cidade. Eu costumo falar, meu bom amigo Eduardo, faça um exercício, meu jovem, da seguinte forma: fecha os olhos, imagina Juiz de Fora sem a Avenida Independência, sem a Avenida Brasil e sem o prolongamento da Rua Santo Antônio. É um nó só. Se hoje já é um nó, imagina Juiz de Fora sem a Avenida Independência. Então, o Itamar, e não foi a obra dele, não ficou apenas circunscrita a esses aspectos de engenharia, a esse mundo do concreto, do ferro, do cimento armado, mas foi uma obra assim, o campo da educação. Itamar fez coisas fantásticas, levou para a Secretaria de Educação o professor Murilo Ingel, esse monstro sagrado nosso mundo educacional. Já no campo da política, que no qual ele exerceu, né? Você tem um capítulo da obra que fala Itamar, os militares e o Banco de Deus. Como era a relação do Itamar com os militares naquela época? Essa pergunta as pessoas me fazem com muita recorrência. Eu cito um pequeno diálogo dessa época, o Eduardo, que mostra o que era aquele tempo que sucedeu a 1964, ao golpe militar de 1964. Quando o general Tiberê Gouveia do Amaral veio assumir o comando da 4ª Região Militar, ele foi de uma franqueza crua com Itamar. Ele visitando Itamar foi na posse dele do comando, ele foi retribuir a visita do Itamar. Ele falou assim, com essa crueza, usando exatamente essa expressão: doutor Itamar, se eu já fosse o comandante da região, o ano passado, quando o senhor tomou posse, o senhor não teria tomado posse, não. Meu amigo Eduardo, isso te dá um pano de fundo do que era aquela época. Mas o Itamar, general, isso é o Itamar respondendo, general, eu fui eleito pelo povo. Eu falei, não importa que você tivesse sido eleito pelo povo. O Itamar também, além de responsável por várias obras, ele também é responsável foi responsável pelo final do trânsito de bondes em Juiz de Fora. Isso se deu em 1969. 69. E isso não prejudicou, a retirada dos bondes das ruas, isso não prejudicou a carreira política do Itamar? Não prejudicou, não. Era um imperativo para aquele momento. Eu lembro muito isso no livro, Eduardo. Não havia mais peças de reposição. Naquele momento o bonde tinha acabado. O Brasil não investia mais em bonde, não tinha peça de reposição. Os bondes os poucos bondes que ainda circulavam, eles só circulavam graças à canibalização de outros bondes. À medida que os bondes iam ficando irrecuperáveis, você tirava o freio de um, buscava lá o reloginho de registrar a passagem de outro. Isso aí, voltando ao nosso querido Procópio, dramaturgo Procópio Ferreira. Haverá outros encontros com outros grandes dramaturgos, com outros grandes poetas, com outros grandes políticos brasileiros e principalmente juiz-foranos? Eu acho que sim. Eu acho que essa experiência na ficção, ela foi muito prazerosa. Recordando a Carola Saavedra, eu fiquei muito impressionado por ela, sabe? É uma figura assim muito instigante. O fato de te dar essa oportunidade de romper o ponto de mistério é muito gostoso, sabe? É bom demais. Eu quando falo que saltei da brutalidade real, à ficção, eu quis falar exatamente isso. É a possibilidade de você romper o verossímil, romper o ponto de mistério que a ficção te permite. Algum trabalho previsto para 2013?
Pois é, eu estou trabalhando num romance. Olha que pretensão, né? Eu sou um cara meio pretensioso, não sou, Eduardo? Ele está, digamos assim, no 2º ou 3º capítulo. Vamos ver se eu consigo ter fôlego para concluí-lo. Já posso até te adiantar o título, sabe? Porque qual é o título? O Almirante e a Bailarina. O Almirante e a Bailarina. Eu tenho uma forma de trabalhar muito curiosa. Eu, quando escrevo um editorial, por exemplo, para a Tribuna de Minas, eu faço o título primeiro. Vou prender o editorial aquele título. Quando faço qualquer trabalho, a primeira coisa que eu faço é o título. Me prendo depois aquele título. Então, com relação ao romance, eu fiz a mesma coisa. Eu tive essa ideia de um possível encontro com o Almirante e uma bailarina Quer dizer que este ano nós teremos obra nova eu no mercado. espero que para 2013 eu consiga, com a graça de Deus, torná-lo realidade, sabe, Eduardo? Ismael, queria agradecer a sua presença aqui no programa e desejar sucesso no lançamento breve, futuro, do Almirante e a Bailarina. Meu amigo Eduardo, eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a TVE. Eu já passei por essa casa aqui e sei a divulgação, a imensa audiência que tem a TVE. É um espaço maravilhoso. Eu estou muito grato por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos. Não é você que tem que agradecer, não. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado, meu amigo. Imagina. E o Curto Circuito fica por aqui. Semana que vem tem mais cultura e educação para você. Até lá.